Fala nação, fala família rubro-negra, como estão vocês? Eu espero que bem, ainda mais depois de uma vitória dessas pra cima do Inter. E antes da gente começar aqui o vídeo, falando aqui um pouco sobre o jogo, peço pra vocês já se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho pra vocês receberem as notificações dos vídeos que eu for postando, deixar o like, tá bom? E comentar aí o que vocês quiserem, se sentir à vontade pra comentar, beleza? E é isso, vamos pro vídeo. Ufa, família, ufa. Que jogo, que adrenalina, que situação, mano do céu. Foi pra testar nossos corações. Acho que muita gente que tem problema de coração, problema cardíaco, depois desse jogo passou no teste, porque foi uma adrenalina demais. A gente sabe que futebol ele envolve a parte técnica, a parte tática, também o psicológico afeta, a sorte, aquele dia que um jogador tá inspirado, o outro tá menos, enfim. Mas eu digo que nesse jogo especificamente contra o Inter, o que mais envolveu foi o coração. Porque, meu amigo, que jogo foi esse, mano? Coração tá como? Em dia. Sobre o jogo, vou falar um pouquinho aqui. O jogo, no meu ver, foi totalmente horroroso. O Flamengo não jogou bem, assim como o Inter também não jogou bem. O pior em campo pra mim, vamos falar aqui, foi o Klaus, o árbitro da partida. Arbitragem muito fraca. Foi uma arbitragem muito ruim, não deixou o jogo correr. O jogo já estava truncado diante de tudo que, né? Um jogo de final, vamos botar assim. Que foi um jogo, foi como se fosse uma final. E o jogo de final normalmente tem essas características de ter um jogo mais truncado, um jogo mais pegado, né? E o Flamengo, como o Inter, não jogaram bem. Porém, o pior na partida pra mim foi o Klaus. Foi o Klaus porque ele atrapalhou muito o jogo. Era toda hora, parava o jogo, qualquer faltinha ele parava, não deixava o jogo correr. Eu já vou falar aqui, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu vou falar. Eu não concordei com a expulsão do Rodinei, porém, eu não acho uma coisa tão bizarra como muitos estão propagando aí na mídia, muitos comentaristas, muitos boleiros, enfim, muita gente comentando. Não vejo como uma bizarrice, tá? É aquele lance, tem uns que interpretam como uma falta para expulsão e outros não. Então eu respeito. Só que eu não concordo, tá bom? Enfim, ele inverteu um monte de faltas. Ele não teve critério nenhum nas faltas que ele apitou. E ele não deixou o Pedro jogar. Quando o Pedro entra em jogo, qualquer coisa que o Pedro fizesse, ele já tava dando falta, sabe? E era óbvio que ele iria anular o gol lá, que seria o terceiro gol do Flamengo, sem ser o impedido, o outro, né? Que o Lomba saiu, o Pedro entrou sozinho e marcou o gol. Eu sabia que ele iria anular o gol, até porque já tava marcando toda a falta do Pedro, qualquer coisa que o Pedro fizesse, ele marcava a falta, então a gente meio que já imaginava que isso iria acontecer. Enfim, foi mal mesmo o árbitro, o Klaus. E os dois times, tanto o Inter quanto o Flamengo, jogaram na base do coração. Foi na base do coração, foi na base da emoção. O Inter já estava morto no fim do jogo, a gente viu quando os jogadores estavam saindo de campo já exaustos, enfim, aquela adrenalina toda, né? O Inter estava muito morto, muito cansado, não conseguiu criar chance, o Inter não conseguiu criar nenhuma chance. O Inter teve um chute no fim, que poderia até ter levado um certo perigo, mas acabou sendo bloqueado por um jogador do Flamengo. Mas, de resto, com todas as dificuldades que eles tiveram, com a expulsão, enfim, ficaram com um a menos, eles nem chegaram a ameaçar no segundo tempo. O Flamengo poderia ter feito 2, 3, 4 gols, vários contra-ataques. E fica aqui registrado que é inacreditável a quantidade de gols que o Flamengo perde. Não é o primeiro agora, não é o primeiro jogo que o Flamengo perde muitos gols. Várias sequências de jogos do Flamengo, o Flamengo vem perdendo
caralhada de gols. É impressionante isso. Fora, assim, as jogadas que não tem... O Flamengo, além de perder gols, toma muitas decisões erradas. São muitas decisões erradas. Muitas decisões erradas. Inclusive, deu pra ver, não sei se vocês repararam nisso, mas deu pra ver uma certa adrenalina do Bruno Henrique quando ele perde aquele gol. Que quando o Pedro passa a bola pra ele, ele tá lá com um gol abertinho pra ele, ele zune a bola. Depois que ele perdeu aquele gol, teve uma total desconcentração, total desconcentração, né, no gol perdido. E logo depois desse lance, meu amigo, ele corta 2 bolas na lateral, sai gritando igual um bicho. Foram 2 bolas na lateral que ele cortou com a cabeça e foi que nem um bicho. E ele saiu gritando. Aí depois disso ele parece que voltou pro jogo. Ele voltou a correr, ele voltou a entrar nas divididas com a bola, ele voltou mais, vamos botar assim, raça, né? Mais vibrando. E assim, e o Flamengo, em alguns momentos do segundo tempo, não teve esse espírito que a gente viu, né? Depois desse lance. E foi muito engraçado, foi até interessante ver isso. Mas enfim, foi um jogo muito exaustivo, tanto mentalmente quanto fisicamente, até mesmo para nós que estávamos assistindo de casa, do sofá, do bar, enfim, aonde a gente estava assistindo, foi um jogo bem cansativo pra gente também. Eu falo por mim, eu fiquei morta, eu tive dor de cabeça. Antes de começar o jogo eu tava tendo dor na nuca, eu tava muito tensa. Eu acredito que muitos estavam assim também. E eu esperava, no meu ver, eu esperava um Flamengo mais dominante, um Flamengo mais consciente, coisa que eu não vi no jogo. É difícil sim jogar contra esse time do Inter. Não acho que o Inter seja um grande time, não acho que seja um timaço, não acho que seja um time dominante, mas é um time que compete muito. E a verdade é que o Flamengo tomou gol aos 10 minutos do jogo, né? Conseguiu virar o jogo, então também a gente tem um mérito aí nessa história. E é isso, galera. Falaram tanto, né, que a gente nunca tinha sido líder desse campeonato, era sempre uma pauta na imprensa falando sobre isso, que o Flamengo ainda não liderou, o Flamengo não liderou, e aí agora a gente está como líder, enfim. Eu costumo dizer que a única coisa que importa é você ser líder na 38ª rodada. Então, nesse momento a gente é líder, agora a gente é líder, e vamos para a última partida, quinta-feira, pegar o São Paulo lá na casa dos caras. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente conseguir o que a gente tanto almeja, não é mesmo? Pensamento positivo sempre. Então é isso, galera. Vamos que vamos. Mais uma vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like de vocês, comenta aí. E tamo junto. Compartilha aí também pro pessoal que são flamenguistas, pra poder divulgar aí o meu trabalho, valeu? E é isso, vamos que vamos, avante Mengão, nosso time é forte. Valeu, saudações rubro-negras.